O homem, que constrói tudo, não sabe quem construiu sua grande casa. Este planeta azul deslumbrante e misterioso onde vivemos. Até agora, nem a mais mais avançadas das tecnologias foi capaz de desfazer nosso mistério original. De onde viemos? Para onde vamos? Será que estamos sozinhos? A corrida espacial do pós-guerra nos levou a uma grande revolução tecnológica. Aproveitando aquele clima de encantamento, filmes e seriados de TV deram asas à imaginação e ajudaram a criar a impressão de que tecnologia está obrigatoriamente associada a técnicas, máquinas e equipamentos enormes e sofisticados. Mas uma tecnologia refinadíssima, exclusivamente artesanal, está presente nas pirâmides, na arquitetura greco-romana, nas caravelas e naus dos grandes descobrimentos, nas atividades mais simples, nas formas de fazer, nas técnicas que herdamos dos antepassados. Aprendemos a viver e a trabalhar de diversas maneiras. Montamos a nossa engenharia de sobrevivência em contrapontos, em sistemas simples e complexos. Aprendemos a vender e a comprar e começamos a gerar novas necessidades, cada um do seu jeito, de formas tão distintas que até parece que não estamos falando do mesmo mundo. Vem pra cá, minha senhora! Vem pra cá, meu senhor! Cada vez mais, o homem se move. Move, 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 move. 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 A mobilidade virou um fenômeno de tal porte que as rotas... Opa! Terminam se cruzando. A mobilidade nos fez querer voar, sonhar com fronteiras infinitas. E nunca mais paramos. Ficamos vaidosos. Acreditamos que somos a espécie superior. Será? Alguém aí, por acaso, já viu leões marinhos fotografando e filmando humanos esparramados na beira do mar? Criamos diversos estilos de vida pelos 4 cantos do mundo e continuamos modificando a paisagem de forma cada vez mais rápida e eficiente, sem medir consequências. Criamos um mundo digital. Nos tornamos uma sociedade tecnológica cercada de equipamentos. Nos distanciamos uns dos outros. Percebemos que as tecnologias envelhecem. Que é preciso criar outras e mais outras, como uma busca no escuro. Começamos a redescobrir o norte. A humanizar o uso da tecnologia, a transformá-la em suporte indispensável para o cotidiano. Começamos a desejar e a construir um mundo melhor para as nossas crianças. O meio ambiente entrou na ordem do dia, pois começamos a enxergar o planeta de forma orgânica, onde tudo está ligado. Começamos a falar de qualidade de vida em todas as conversas. A escolher alimentos mais saudáveis, a nos aproximar outra vez da natureza, a valorizar os nossos grupos de convivência e renovar o sentido do amor. Cada vez mais as tradições, a curiosidade, a liberdade, o desejo de conhecimento e o prazer do encontro movem as pessoas. Afinal, já foi dito, o homem é um ser social, não consegue viver sozinho. Redescobrimos as atividades lúdicas e artesanais que nos ajudam a desenvolver nossas habilidades sensoriais, que instigam nossa capacidade criadora. Hoje, vivemos um novo momento tecnológico, em que os avanços estão muito mais visíveis. Temos o mundo na palma da mão. E essa nova revolução, embutida na portabilidade, começou a tomar forma nesta garagem. Um menino que morava nesta casa, cercada pela natureza, começou a idealizar engenhocas e, reza a lenda, teria batizado seu sonho com o nome de uma fruta depois de passar por uma fazenda onde havia uma plantação delas. Nada mais lúdico e compreensível para a natureza humana.
A tecnologia vai avançar sempre e a cada dia. Mas, independentemente do nível a que ela chegar, só terá sentido se for concebida para promover a qualidade de vida das pessoas. Pessoas como nós, que precisam ser imediatamente incluídas. Pessoas comuns como nós, que estão em todos os lugares, vivendo de maneiras diferentes e sendo felizes ao seu modo. Pessoas como nós, que se expressam de diversas maneiras. Pessoas como nós, brasileiros, sempre orgulhosos de quem somos e dispostos a vencer desafios todos os dias. Certamente, como todos os povos, nos perguntamos: de onde viemos? Mas no fundo do coração, sabemos para onde queremos ir, cercados de humanidades e de tecnologias, tentando fazer a nossa parte para construir um mundo melhor. E como fazemos todos os anos, neste reencontro de amigos, vamos ficar de pé para cantar o hino nacional brasileiro. Desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, tua grata salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és leve, és forte, impávido e doce, e o teu futuro esperança, grandeza, terra adorada. Entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, nos filhos deste sol resplandente, pátria amada, Brasil. Nesse esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminando ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, toda grata, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo, ousada no teus pintas estrelado. E diga o verde louro desta flâmula, plasmou futuro e glória no passado. Mas serres da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta. Quem teme, quem te adora, a própria morte, terra adorada. Entre outras vilas do Brasil, ó pátria amada, os filhos deste sol resplandente, pátria amada, Brasil. Antes, mundo era pequeno, porque terra era grande. Hoje,
Mundo é muito grande, porque Terra é pequena, do tamanho da antena parabólica Camará. Ê mundo, volta do mundo, Camará. Ê, mundo dá volta, Camará. Boa noite, caros amigos e amigas. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Num piscar de olhos, mais um ano se passou desde o nosso último encontro no Rio de Janeiro. Demos muitas voltas nesse nosso mundo, cheio de tecnologias, até chegar aqui, em Campinas, para o prazer do reencontro anual. Por isso é com muita alegria que iniciamos o 18º Congresso Unidas, cujo tema é Cenários Atuais da Saúde e Novos Rumos para o Setor. Nestes 3 dias, vamos falar da nossa realidade atual e da criatividade, de inovação e de tecnologias como ferramentas cada vez mais presentes e necessárias às nossas atividades. Mais uma vez, a Unidas nos oferece este encontro tradicionalíssimo no mercado de saúde brasileiro. Este é um momento de grande privilégio para o segmento de autogestão, que representa 11% do mercado de saúde suplementar do país, com mais de 5.500.000 beneficiários. Privilégio que se traduz plenamente pela presença de palestrantes nacionais e internacionais, dos principais líderes do setor e de todos vocês que atuam decisivamente na construção do sistema de saúde brasileiro. A Unidas também cumprimenta todos os patrocinadores e apoiadores parceiros deste congresso. Nossos patrocinadores: Axismed, Benner IT, Biobox, BRC, Fácil Informática, GEAP, Geriatrics, Gesto, Aptec, Hospital 9 de Julho, IW Softwares Inteligentes, Mobile Saúde, MV, Odontoprev, Tableau, UCB Biofarma, Unimed Aeromédica, Vida Link. Apoiadores: Abete Corretora e Abete Tour, Acalanto Cuidados Paliativos, Bayer Healthcare, Biogen, Clínica São Genaro, Funcional, Grunitsky, Grupo COI, Grupo Fleury, Hospital Samaritano, Hospital Sírio-Libanês, Laboratório Sabin, Merck, Novartis, Optum, Pfizer, Postal Saúde, Roche, Rodarte Nogueira, Soulcare, Vidas Home Care. Convidamos ao palco o presidente da Unidas, Luiz Carlos Saraiva Neves, para abrir oficialmente o 18º Congresso Unidas, Cenários Atuais da Saúde e Novos Rumos para o Setor. Boa noite, senhoras e senhores. Falando um pouco do poeta do povo, tá bonita a festa, pá. Tá bonito aqui daqui de cima. Sejam bem-vindos ao 18º Congresso da Unidas, Cenários Atuais da Saúde e Novos Rumos para o Setor. Esta é uma noite muito especial para todos nós. A noite de abertura de dias intensos de trabalho, em que discutiremos o momento de transição que vive o nosso país e a necessidade de refletir sobre um novo modelo assistencial que garanta a sustentabilidade dos sistemas de saúde público e privado. Nossos debates contarão com palestrantes renomados, que trarão reflexões e experiências exitosas para nos auxiliar nas estratégias e ações para o futuro.
Aproveitamos a oportunidade para agradecer aos nossos patrocinadores, àqueles que já nos acompanham há algum tempo e àqueles que estão participando do nosso evento pela primeira vez. A Unidas continuará na sua luta pela solidificação de uma saúde igualitária e de qualidade para todos os brasileiros. Um ótimo congresso para todos nós. Muito obrigado. Convidamos ao palco o presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, José Carlos Abraão, que nos trará sua mensagem e que muito nos honra com a sua presença. Boa noite a todos e a todas. Inicialmente, eu gostaria de trazer o abraço do ministro Marcelo Castro, que nos incumbiu de representá-lo, desejar a todos um excelente encontro. E, em meu nome e em nome da Agência Nacional de Saúde, eu gostaria de colocar que é uma honra, um prazer. Muitos dos senhores aqui, nós já militamos há alguns anos, e eu sempre coloquei e reitero que a Unidas tem uma responsabilidade diferenciada dentro da saúde suplementar. Assim como foi apresentado aqui, representa 11% desse setor, né? Cobre mais de 5 milhões de brasileiros, e os senhores têm, né, um perfil de beneficiários com características peculiares. A saúde vive um momento pelo qual nós tivemos um ganho da longevidade e não nos preparamos para isso. Isso não aconteceu somente no Brasil, isso aconteceu em vários países, mas nós estamos diante desse ganho, né? Mas de uma velocidade muito rápida. Estudos mostram agora que daqui a 10, 12 anos nós teremos a curva, né, do envelhecimento cruzando com a curva da fertilidade. E como eu disse, não nos preparamos não só, né, na formação dos profissionais, na formação, né, de toda a equipe multidisciplinar, como nas próprias estruturas de serviços de saúde, nas próprias estruturas, inclusive, que vivemos. Dou sempre o exemplo das grandes banheiras bonitas das nossas casas, das piscinas que não tem um corrimão, né? Mas não nos preparamos também para o financiamento, né, desse ganho. Financiamento esse que tem um impacto junto, né, com a Previdência, junto com, né, a qualificação. Portanto, né, os senhores têm sobre si, né, nessa representação, mais uma responsabilidade, porque este grupo é um grupo que fica, né, não com os impactos de medicinas de grupos, de seguradoras, em qual carteiras o beneficiário sai de uma, vai para outra, mas de uma, né, uma carteira gerenciada pelos senhores. Em contrapartida, sabemos, né, que tudo tem o seu custo. Já diz o francês, a medicina não tem preço, mas a saúde tem um custo. Quando o senhor está enfermo e necessita do serviço de saúde, eu quero o melhor médico, o melhor hospital, o melhor tratamento, e isso tem um custo. E tem um custo esse envelhecimento. E a carteira de vocês tem. E hoje, né, nós necessitamos fundamentalmente começar a mudar o foco de tratar o doente e tratar o cidadão. E o tratamento do cidadão passa, né, exatamente pela mudança do modelo assistencial, que deixou de ser um modelo infecto-contagioso para, dentro dessa longevidade, ser um modelo de doenças degenerativas, os quais então nós temos que nos preparar para trabalhar a prevenção,
a promoção da saúde propriamente dita, e eu sei que algumas das instituições de vocês os fazem, mas necessitamos fazer mais. O órgão regulador tem tido, e particularmente isso está dentro da nossa diretoria, uma preocupação, um olhar e um incentivo muito grande em trabalhar essa promoção e essa prevenção. Da mesma forma que procuramos um tripé que está sendo o norteador da nossa gestão. Primeiro, o acesso aos serviços de saúde, que em qualquer parte do mundo também é um acesso diferenciado. Segundo, a qualidade do serviço que prestamos. E terceiro, a sustentabilidade. A sustentabilidade na saúde não é só uma sustentabilidade econômico-financeira, mas uma sustentabilidade também assistencial. Para isso, o órgão tem que exercer a sua função de regular com a busca do equilíbrio, com a busca da mediação, sem esquecer que ele precisa fomentar a manutenção deste setor que é vital para todos nós. Eu não vou me alongar, mas eu quero mais uma vez, na pessoa do Luiz, saudar a toda a diretoria da Unidas, saudar o meu colega Ivo Bucareste, diretor da Anvisa, o qual temos a cada dia mais procurado fazer com que essas agências trabalhem mais juntas, olhando o foco literalmente do paciente, chamado beneficiário, consumidor, que é a razão da nossa existência. Deixar uma mensagem que há alguns anos eu digo que na saúde você pode ter dificuldades. Desanimar você não pode nunca, e você tem que perseverar sempre. Todos nós dependemos do sistema de saúde. O sistema de saúde brasileiro é algo que vários países desejam. E esse mix público e privado tem que ser potencializado. Essas ações necessitam ser trabalhadas em prol da diminuição do desperdício, da melhora do custo-efetividade, e que nós possamos, através de eventos como esse, discutir desarmadamente para que possamos proporcionar uma melhor atenção à saúde e à qualidade de assistência da nossa população. Não só a população coberta pela Unidas, mas a população brasileira, porque, como eu disse, esse é um grande sistema que necessita estar integrado e depende de nós estarmos desarmados e agregar os valores em prol do futuro e da consolidação dele. Parabéns a toda a diretoria da Unidas, Luiz, que você continue perseverando com a busca do diálogo, da construção de um relacionamento. Tenha na agência sempre, independente das dificuldades do órgão regulador pela missão que nos é dada, a certeza da transparência, da procura da ética, e do ponto de equilíbrio que nós precisamos ter em prol desse setor. Parabéns, bom evento a todos, boa noite, muito obrigado. E agora nós faremos o lançamento da pesquisa Unidas 2015, que já se tornou referência no mercado de saúde do Brasil como ferramenta auxiliar para gestores, jornalistas, veículos de comunicação, fornecedores e instituições oficiais. Para apresentar alguns dados da pesquisa Unidas 2015, convidamos o diretor técnico da Unidas, João Paulo Reis Neto. Boa noite a todos. Vamos apresentar agora apenas alguns dados da pesquisa Unidas, que tradicionalmente é lançada nesse evento, anualmente. E esses dados são os dados ano base de 2014. Dessa pesquisa,
a gente vê que eu vou apresentar apenas os principais resultados, mas ao final daqui da nossa abertura, as revistas já vão estar disponíveis para aqueles que quiserem olhar na íntegra o material. Antes de mais nada, queria agradecer imensamente as entidades filiadas que participaram da pesquisa e que nos enviaram os seus dados para compor os resultados que eu vou apresentar. Essa pesquisa, ela abrangeu 57 empresas que responderam à pesquisa, o que dá mais ou menos 3,5 milhões de vidas. Isso corresponde a 65% do segmento. Ela ficou aberta de 24 de junho a 14 de agosto e a gente sabe da dificuldade que as operadoras têm de levantar essas informações, mas eu faço aqui um apelo para que nesse ano que se inicia, que a gente faça um esforço, as demais entidades que não participaram, de prestar essas informações que são tão importantes para os segmentos. Esses dados já são esperados não só pelas autogestões, mas todos os atores envolvidos. Aqui só algumas informações. A gente observa que os dados de utilização dos planos vinculados a Unidas que participaram da pesquisa, eles não modificaram muito em relação à taxa de utilização por beneficiário ano. Mas, quando a gente compara com os dados de outros segmentos do setor, a Unidas tem uma taxa de utilização de consultas por beneficiário ano em torno de 5, que é um pouco abaixo dos demais segmentos. Já a parte de exames, nós ultrapassamos todos os demais segmentos em quantidade de procedimentos por ano. Mas a taxa de internação, o que é um resultado extremamente importante para as operadoras, ela ficou realmente a menor taxa de internação por associado ano, quando comparado aos demais segmentos. E eu acho que isso, em cima até do que o Dr. Abraão comentou, pode ser, a gente pode ter alguma associação exatamente com os programas e investimentos que as operadoras que estão aqui presentes fazem exatamente no acompanhamento desses pacientes, na gestão de crônicos, que a gente sabe que é muito relevante. Bem, agora vamos falar de um ponto extremamente fundamental, que é a questão do custo. E aqui que a gente tem uma série de pontos a abordar. Só para vocês terem uma ideia, quando comparada a variação do último ano, de 2013 para 2014, o custo por consulta aumentou 10%, a parte de exame 18%, internação hospitalar 13%, lembrando que internação hospitalar é mais ou menos metade das despesas. Não houve variação do custo da internação domiciliar, que é outra característica das autogestões, a maioria cobre a internação domiciliar. A internação por hospital dia, aqui tem uma certa deturpação do dado, mas aumentou 37%. Cada operadora considera essa informação de um jeito diferente, então dá um certo viés. E também a cobertura odontológica, a gente teve o resultado praticamente zero, até uma certa deflação. Tudo isso aqui que eu estou mostrando é custo por usuário, per capita, tá? Ou seja, não sofre influência das variações de quantidade. Bem, ou seja, a nossa cobertura médico-hospitalar, no total, ela variou em torno de 19%. Então, isso é mais do que qualquer índice que vocês possam imaginar em indicadores do mercado. Porém, lembrem do que eu mostrei anteriormente, a taxa de utilização não variou. Então, isso aqui é puramente gasto mesmo, quer dizer, variação dos custos dos serviços e da produção de serviços médico-hospitalares. Se a gente for observar os últimos 5 anos, essa variação foi de 53%. Também, mesmo na média, fica acima dos principais indicadores, o que é realmente um cenário preocupante, principalmente com a situação que várias operadoras vêm vivenciando. Quando a gente separa e faz um filtro e separa as operadoras pelo porte, a gente vê que as operadoras de grande porte, realmente, elas têm uma capacidade maior, provavelmente, de diluição de custos, de melhor administração dos seus recursos, principalmente da questão administrativa também.
ela termina tendo uns indicadores um pouco melhores do que as demais faixas e segmentos de porte de operadora. Isso é uma característica observada em todo o mercado, não é só da Unidas. Aqui a variação por região, a gente tem algumas regiões do país que realmente a taxa de utilização é maior, tanto de consulta quanto exames, como por exemplo a região Nordeste e a Sudeste. E aqui um ponto extremamente significativo, que já foi ressaltado, que é a questão da quantidade de pessoas em faixas etárias mais elevadas. Houve um aumento da participação da última faixa etária, aquela acima de 59 anos ou mais, de 26,6%. Quando a gente compara essa evolução ao longo dos anos, então a gente vê que a população Unidas, vamos chamar assim, ela vem, obviamente, que envelhecendo aos pouquinhos e muito mais do que outros segmentos do mercado. O que resulta é exatamente numa quantidade, quando a gente distribui isso por decanato, sem considerar aquela faixa etária, vamos dizer, daquelas 10 faixas etárias da ANS, a gente observa que nos últimos 4 decanatos, a Unidas é disparado a maior quantidade de indivíduos proporcional. E aqui, por fim, se a gente considerar toda a população idosa, vocês veem lá a última barra de 23,6% de idosos e muito maior do que os demais segmentos, o que torna a nossa responsabilidade de todos os gestores aqui presentes muito mais significativa. Concentração de gastos não ficou muito diferente de anos anteriores, em torno da metade, um pouco mais da metade são de gastos hospitalares e o restante ambulatorial. O custo médio mensal per capita varia em função também, a gente observa isso, entre os ativos e aquelas outras categorias de aposentados, agregados. Isso aqui está diretamente relacionado à média etária, que é mais elevada entre os aposentados e agregados. Bem, a região também é um fator que é bastante conhecido, tem algumas regiões do país que têm um custo mais elevado, ou por características específicas da região, ou pelo acesso a determinadas tecnologias. Aqui só para mostrar a variação entre a primeira e a última faixa foi de 6,2 vezes, ou seja, se manteve, mas lembrando aquilo que eu falei. Quando a gente desmembra a última faixa etária em decanatos, isso aqui é completamente diferente. Então, a última faixa de 80 anos em relação à primeira faixa, ela é de praticamente 12 a 13 vezes maior. Na cobertura odontológica, a pesquisa abrangeu exatamente 1,9 milhões de beneficiários, de empresas que dispõem de plano odontológico. Aqui a frequência de eventos por beneficiário ano não modificou muito em relação a anos anteriores. E o custo médio, como eu já mostrei anteriormente, ele se manteve estável em relação a 2013. Aqui já tem uma característica um pouco diferente. Na odontologia, costuma os idosos terem um custo menor, até pela própria quantidade de procedimentos realizados nas faixas etárias mais jovens, tanto de prevenção quanto de tratamentos odontológicos. E era isso, então apenas umas pinceladas. Eu espero que todos possam participar no ano que vem, eu conto com isso, a gente precisa dessas informações e essa diretoria da Unidas está empenhada em transformar essa pesquisa em algo mais dinâmico, com uma periodicidade maior de captura de informações e uma forma mais objetiva também para que a gente tenha essas informações sem essa defasagem de tempo tão significativa. As 57 empresas que participaram da Pesquisa Unidas vão receber uma ferramenta de BI, uma ferramenta analítica, onde vocês vão poder comparar os seus dados exclusivos, que são de conhecimento só de vocês, com os dados de empresas com perfil semelhante, sem a identificação, obviamente, de que empresas são essas. Então é uma ferramenta bem fácil de uso e vai seguir com um manualzinho orientando sobre a utilização. Desculpa pelo esquecimento. Obrigado. E agora teremos a palestra magna, cenários turbulentos, mudanças velozes, negação, proteção ou superação. E para proferir a palestra magna,
chamamos ao palco o professor e filósofo Mário Sérgio Cortella. Muito bem, satisfação imensa. Se falou que a pesquisa será distribuída após o jantar, mas antes do jantar ainda tem a minha palestra. Mais do que tudo, fiquei absolutamente animado com o convite e com essa abertura que foi feita com questões que interessam imensamente a área de filosofia, que é a minha área, especialmente quando aqui se perguntava de onde viemos, para onde estamos indo, será que estamos sozinhos? Eu estava há uns 10 anos num evento da área de saúde e no meio de um debate, uma enfermeira levantou e disse assim: professor, posso fazer uma pergunta? Falei, claro. Ela disse: o que o senhor gostaria que falassem do senhor no teu velório? Claro que tudo isso é o que um filósofo gosta de ouvir. E eu fiz uma volta imensa, fui a Platão, Aristóteles, Heráclito, Parmênides, Zenão, Anaxágoras. Falei, eu vou pegar essa enfermeira na volta, ela vai ver. Dei uma volta, a hora que eu terminei, falei, e você? O que você quer que fale de você no teu velório? Ela falou, eu quero que fale assim, nossa, ela está mexendo. Hoje de manhã, aqui no Royal Palm, uma senhora na portaria deu sinal para um táxi. Ele parou, ela entrou no banco de trás, disse, por favor, aeroporto de Viracopos. O taxista disse, pois não. E foi. Quando eu estava chegando ali na Santos Dumont, ela falou, engraçado, o taxista em Campinas fala tanto, esse está tão quieto. Acho que eu não fui simpática com ele, eu vou falar com ele para conversar. Como ela estava no banco de trás, ela não teve dúvida, bateu nas costas dele. Quando ela bateu nas costas dele, ele meteu o pé no freio, jogou o carro em cima da calçada, começou a suar, ficou pálido. Ela falou, o senhor me desculpa, eu não queria assustar o senhor. Ele disse, não, minha senhora, a senhora que me desculpe, por favor, sabe o que é? É que hoje é o meu primeiro dia como taxista e a senhora é a minha primeira passageira. Ela disse assim, e o que o senhor fazia antes? Ele disse, eu era motorista por 20 anos do serviço funerário. O fato de você fazer algo por 20 anos não te qualifica para o futuro. Aliás, aqui, ambos, tanto o presidente da Unidas quanto o doutor Abrão lembraram algo especial. Nós estamos lidando com o futuro. Afinal de contas, todas as gerações, de alguma maneira, enfrentaram as questões que estavam colocadas e nós temos hoje também uma tarefa. Com o mundo, como foi lembrado aqui no ótimo filme de abertura, um mundo de tecnologia. Mundo esse que às vezes nos sufoca. Por exemplo, a tecnologia é estupenda, sem ela você e eu teríamos uma imensa dificuldade, mas ela pode nos anestesiar. Nós estamos, só para você lembrar, e eu também, perdendo um pouco a capacidade de emoção. As palavras já não significam tanto, a tal ponto que nós voltamos na comunicação, por SMS, pelo Twitter, voltamos à comunicação pelo WhatsApp, usando hieroglifos, que são os emoticons. Nós estamos perdendo um pouco a capacidade de comunicação, voltando ao que estava nas paredes das cavernas. Às vezes as pessoas estranham eu fazer palestras sem usar PowerPoint e DataShow. Claro, eu não preciso, eu posso fazê-lo, como eu estou fazendo agora, usando uma coisa que é antiga, mas não é velha, uma aula expositiva, que eu vou fazer aqui para o teu desespero até 21h30, falando e usando a mais avançada tecnologia de conhecimento que existe, chamada cérebro humano. Cada um aqui trouxe o seu, espero que leve na hora que sair. Ele é wireless, é Bluetooth, tem 3,5 milhões de anos de uso e foi ele que inventou isso tudo. Isso significa que, por exemplo, nos cenários atuais, nós o criamos, dele nós saímos. Claro, numa circunstância como a atual, você só tem 2 escolhas possíveis: ou senta e chora, ou levanta e enfrenta. Ou senta e chora, ou se junta, levanta e enfrenta. Todos os meus filhos cresceram. O meu menor tem 33 anos, todos os outros são adultos. Todos eles cresceram com uma frase que eu os ensinava. Quando eles eram pequenos, tinham 4, 5 anos de idade, todo dia eu falava para eles assim: no dia que você fizer 12 anos, eu vou contar para você o segredo da vida. Sabe qual que é o segredo da vida, filho? Ele falou, não, o segredo da vida é o seguinte: vaca não dá leite. Ele falou, hã? Eu falei, vaca não dá leite, você tem que tirar. Esse é o segredo da vida. Vaca não dá leite, você tem que tirar. Se você não tirar, não tem leite.
E agora nós vamos dar início ao jantar de abertura do 18º Congresso Unidas, Cenários Atuais da Saúde e Novos Rumos para o Setor. Na sequência, nós teremos a apresentação da banda Serial Funkers, uma das atrações do programa Superstar da Rede Globo de televisão. Divirtam-se. Da segunda paz perdida, agora eu já sei. Olha pra mim, vem. Have you heard about the new dance craze? It's just, I'm sure you'll be amazed. Eu não sei por que você se foi, quantas saudades eu senti, e de tristeza vou viver. É aquele adeus não pude dar, você marcou em minha vida. Você é algo assim, é tudo pra mim, é como eu sonhava, baby. Você é mais do que sei, é mais que pensei.